Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver se vai dar certo aqui. Vou tentar adicionar já a professora Renata. Me perdoem desde já que eu não sou muito bom com o Instagram, com transmissões ao vivo, mas acredito que vai dar certo. Vamos ver aqui. Estou vendo aqui as instruções que o Advero me mandou para que eu consiga adicionar a professora Renata, tá pessoal? Estão me ouvindo bem? Se alguém puder mandar mensagem, que eu já estou começando a ver aqui um monte de gente entrando. Se vocês estiverem conseguindo me ouvir, por favor, se alguém puder dar um feedback para me ajudar, eu agradeço, tá? Ah, maravilha. Eu vi aqui que o Diego falou, ouvindo bem. Tá ótimo. Estou só mandando mensagem aqui para a professora Renata e estou tentando entender como é que eu faço para adicioná-la. É a primeira vez que eu sou, acho que host que chama, né? Aqui do Instagram, então acabo apanhando um pouquinho por isso, pessoal. Mas a gente vai dando um jeito. Vamos ver. Acho que deu certo. Raíssa, tudo bem? Tudo bem, todo mundo que estiver entrando. Boa tarde a todos. Uma honra e um prazer. Eu cliquei aqui para adicionar a professora Renata. Acho que não deu certo, mas já, já a gente tenta de novo. Bom, deixa eu já ir me apresentando, enquanto não aparece novamente aqui a entrada da professora Renata. Sou professor André Prudente, sou professor de diversos cursos aqui do Adverum, cursos de segunda e terceira fase. Sou também coach do Adverum e sou também tabelião de notas e registrador civil de pessoas naturais no estado de São Paulo. Também já fui no estado do Pará, as mesmas atribuições, e atualmente entrei no último concurso São Paulo, 11º, tá? Fiz diversas anotações aqui, tem muita coisa para a gente falar, mas parece que a gente tem uma horinha só, então vocês sabem que eu sou um pouquinho prolixo, mas eu vou tentar otimizar aí bastante o tempo e vou tentar não prolongar tanto, tá? Deixa eu falar, só antes da gente começar, vou falar dois assuntos que a gente não vai abordar. A doutora Renata me mandou, me convida. Como que eu faço isso? Vamos ver aqui. Aqui, professora Renata, mandei. Vamos ver se dá certo. Agora. Agora Aí, foi. Tudo bom, André? tudo bem, professora? Tudo jóia, meu amigo. Então, tá bom. Eu estava me apresentando e fazendo uma breve introdução antes da gente começar a falar. Se a senhora quiser também se apresentar, falar um pouquinho aí do nosso panorama do que a gente vai falar, fica à vontade. Acho que já está dando certo aí a transmissão, né? Tudo só, tudo bacana. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Renata Cortez e faço parte com muita alegria da equipe Adverum para os cursos preparatórios para a delegação dos serviços notariais e registros, junto com o professor André Prudente, né? E tomamos essa iniciativa da gente fazer essa live hoje para conversar um pouco sobre como está o funcionamento das serventias notariais e de registros nessa época, não é, da pandemia. Então, combinamos de fazer essa live para a gente dar aí uma noção geral sobre esse funcionamento. Então, pode conduzir, professor André. Posso, então, falar um pouquinho? Pessoal, então é o seguinte, como eu vinha falando para vocês, dois assuntos não vão ser abordados nessa live, tá? As questões trabalhistas, a gente sabe que está tendo muita novidade, teve uma MP recente, está todo mundo muito na dúvida, mas essa questão acaba sendo muito específica de professores de direito do trabalho, contabilidade, enfim, a gente não vai entrar nessa parte das questões trabalhistas e nem nas questões médicas propriamente ditas, né? A questão do vírus, formas específicas de prevenção, isso aí tem qualquer site que você entrar, na televisão, isso daí vai estar ocupando 80% da grade. Então, a gente vai falar especificamente sobre as questões técnico-jurídicas relacionadas aos cartórios, né? O que está funcionando, o que não está, um panorama geral nos estados. Inclusive, a gente vai começar falando desse panorama geral nos estados. A professora Renata, como ela é titular em Pernambuco, ela vai falar especificamente de Pernambuco, eu vou falar especificamente de São Paulo.
E para a gente finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre as especificidades das atribuições e alguns pontos polêmicos. Quer adicionar alguma coisa, professor, antes da gente começar? Não, perfeito. Foi isso mesmo, pode começar. Vamos lá, então, pessoal. Eu peguei aqui esse panorama de diversos estados, tá? Então, vamos falar como é que está em alguns estados e depois, como eu disse, vou falar especificamente de São Paulo. Se eu estiver falando muito rápido, se não der para entender alguma coisa, vocês mandam aí. O cloroquina funciona? Não tenho a menor ideia, Diego. Tomara que Vocês sim, mandam, né? vocês mandam aí as dúvidas ou se tiver algum problema, fiquem à vontade, tá bom? Estou vendo aqui a quantidade de pessoas que estão assistindo. A nossa meta é bater a live do Jorge Mateus, tá, pessoal? Então, enquanto a gente não Ô, bater, pessoal. a gente... Não é isso, professora? Vamos lá, Mais ou pessoal. menos uns 3 milhões de visualizações, tá bom pra gente. Pois é, só isso, né? Eu falo muito rápido, realmente. Todo mundo fala isso. Inclusive, quando a gente faz as videoaulas, ninguém consegue assistir na velocidade 1,75, 2, nada. Mas eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar, que a gente tem bastante coisa, mas eu vou tentar, então, fazer uma pausa, tá? Pessoal, então, falando sobre os estados. Pode deixar, Jeff, vou tentar falar um pouquinho mais pausado. É que eu estou tentando Eu sou realmente... da tua turma, viu, André? Falo super rápido também. Tamo Pois junto. é. Em prova oral é um problema, né? A gente tem que respirar, pausar, mas vamos lá para a gente tentar otimizar aqui e passar muita informação para vocês. Pessoal, panorama geral dos estados, como que tá? Eu fiz aqui um apanhado ontem que eu peguei todo esse material, todas essas normas, tá? Isso daqui está mudando dia a dia, então pode ser que eu estou falando para vocês e hoje já tenha saído alguma novidade de algum estado, mas em geral esse é o panorama hoje. Distrito Federal, a portaria 45, que disciplinou o funcionamento dos cartórios, do dia 19 de março. Determinou suspensão do atendimento ao público dos dias 20 de março até o dia 30 de abril, salvo as exceções expressamente previstas, né? Nascimento, determinados atos notariais, atendimento presencial para os casos urgentes, óbitos, tudo isso, tá? Em Goiás foi a portaria 55, de 20 de março de 2020, também mesma data. Da Corregedoria Geral de Justiça, falando que durante o período de suspensão das atividades, segundo essa portaria, o atendimento poderá ser realizado via teletrabalho home office, por meio das ferramentas disponibilizadas pelo notário ou registrador, inclusive pelas centrais eletrônicas. A gente vai falar um pouquinho das centrais também, tá? Quando a gente falar de alguns pontos importantes, mas aí de forma mais geral. Os prazos em Goiás ficaram suspensos durante todo esse período estabelecido, tá? Que vai até o dia, que foi 45 dias, no estado de Goiás, 45 dias a partir do dia 20 de março, vai dar mais ou menos no dia 5 de maio, fazendo uma conta por cima. Minas Gerais, atendimento presencial dos serviços também suspenso de 28 de março até 12 de abril. Em Minas Gerais, acho que está muito na dependência do Romeu Zema, governador do estado, se vai aumentar ou não a quarentena. Eu sei disso porque minha esposa tem loja em Minas Gerais e está tudo fechado. E está todo mundo bastante na dúvida. O Ministério Público que fechou em Uberlândia, enquanto o Romeu Zema parece que tem uma tendência a querer abrir. A gente não sabe exatamente. Estado do Rio de Janeiro. Está da mesma forma que São Paulo, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, de acordo com o provimento 22, também de 2020, seguindo também o provimento 91 do CNJ. Eu vou passar sobre todas essas normativas quando estiver falando específico de São Paulo, tá, pessoal? Rio Grande do Sul, fechado tudo desde 19 de março, devido à pandemia. Eu não anotei o número do provimento aqui, pessoal, mas depois quem quiser pode me mandar aí por WhatsApp, e-mail, enfim, e-mail pré-prudente@hotmail.com, fico à disposição, tá? Ou cartorionovacastilho@gmail.com. Porém, no Rio Grande do Sul, funcionamento mínimo de 2 horas por dia, no máximo 4, das 12 às 16 horas. Então, eles uniformizaram bastante essa questão do horário de atendimento, coisa que outros estados deixaram mais a critério dos próprios oficiais. Santa Catarina, prazos e funcionamento suspensos até 31 de março. Funcionamento presencial, também plantão para atos urgentes. São Paulo a gente vai falar daqui a pouquinho. No Pará, o TJ inicialmente possibilitou a suspensão. Na verdade, inicialmente saiu um comunicado meio confuso do Pará e agora possibilitou a suspensão nos termos do provimento 91. Ou seja, pode ser ou plantão presencial de 2 horas
ou virtual ou mesclado, não inferior a 4 horas. E no Paraná, horário reduzido com agendamento para atos urgentes. Então, basicamente, esses aqui que a gente está vendo, estão todos seguindo essa sistemática do provimento 91 do CNJ, tá? Para quem tem o plantão presencial, no mínimo 2 horas, para quem tem mesclado 2 horas mais 2 no mínimo, e o plantão virtual, no mínimo 4 horas. A professora Renata vai falar um pouquinho também dos outros estados, principalmente do Nordeste, né, professora? Isso, eu fiz um passeio rápido, né, pelas normativas dos estados que compõem o Nordeste, para a gente ver mais ou menos como é que estava esse funcionamento, e também para depois a gente focar você nos provimentos de São Paulo e eu aqui nos de Pernambuco, já que nós atuamos aqui, porque assim, apesar de a gente ter uma noção de como está funcionando nos outros estados, pela pesquisa de provimentos e tudo mais, na verdade, quem é do local é que tem a maior propriedade para falar sobre como está sendo o funcionamento. Não é, André? Porque, querendo ou não, nós temos algumas especificidades locais que terminam por dar mais autoridade a quem efetivamente está naquele local. Até a gente que está no local tem muitas dúvidas. Com Então, certeza. fazendo esse passeio, não é? Porque, por mais que a gente tenha os provimentos aí editados, a gente também tem as nossas dúvidas, não é? Sobre Com esse funcionamento. certeza. Então, fazendo esse passeio por alguns estados do Nordeste, a Bahia determinou a suspensão das atividades, inclusive, como a maioria tem feito, retirando essa suspensão dos atos que são considerados urgentes, não é? E aí deixou a cargo do delegatário decidir o que seriam atos urgentes, né? Definir o que seriam atos urgentes ao próprio delegatário ou alguns atos eventualmente deferidos pelo juiz corregedor permanente, pela própria Corregedoria de Justiça ou pelos juízes corregedores do interior. Então, suspendeu os atos, mas permitiu a prática de atos urgentes, deixando a critério do próprio delegatário e também da Corregedoria, de um modo geral, a definição do que seriam esses atos urgentes. E garantiu também o atendimento presencial desses atos urgentes, mediante prévio agendamento. Na Paraíba, também restou suspenso o atendimento presencial, inclusive determinou-se na Paraíba a suspensão da celebração dos casamentos, o que não aconteceu em alguns estados como Pernambuco, como a gente vai dizer já já. Da mesma forma, estabeleceu a possibilidade de prática de atos urgentes, porém, as situações de urgência lá na Paraíba, segundo o provimento, devem ser analisadas pelo juiz corregedor permanente. Né? Então, o contato através de e-mail, uma nota digital, telefone, quer dizer, o delegatário, pelo menos por esse provimento que a gente fez a leitura aqui, na Paraíba não tem o poder de decidir o que seriam atos urgentes. Porém, eu vi uma notícia, tá? Não foi provimento, foi uma notícia de lá da Paraíba, explicando o funcionamento de alguns cartórios, né? Que alguns estão trabalhando por agendamento, escritura por agendamento, lá inclusive tem alguns cartórios que fazem autenticação digital, enfim, então estão trabalhando de forma remota e praticando atos considerados urgentes também lá na Paraíba. No Ceará, também, da mesma forma, suspensão e atendimento em regime de plantão para atender casos considerados urgentes. E aí, lá no Ceará, o provimento determina que o responsável pelo serviço deve comunicar à direção do fórum, da comarca, né, da sua respectiva comarca, o telefone ou e-mail do horário do usuário que procurou o serviço de urgência. Quer dizer, determina que a gente vai lá no Ceará, que o delegatário informe o contato da pessoa que solicitou o serviço de urgência ao diretor do fórum, né? E eventuais situações que não sejam previstas em lei, porque aí lá só os atos urgentes previstos em lei é que poderiam ser praticados, a exemplo do óbito e certidão de nascimento. Outros atos também teriam que passar pelo crivo do juiz corregedor, né? No Rio Grande do Norte, atendimento presencial suspenso, permitindo-se atendimento remoto por todas as vias que a gente já conhece, e-mail, telefone, videoconferência, enfim, evitando aí o atendimento presencial. E aí, no Rio Grande do Norte, ressalva aqueles atos que obrigatoriamente só possam ser praticados de forma presencial. No Sergipe, suspensão das atividades também
presenciais e a maioria, André, suspende até o final de abril. Algumas, Sim, outras vão suspendendo por períodos determinados e vão estendendo, não é, ao longo aí perfeito. dos dias e das semanas. E aí, lá no Sergipe, se determinou também o atendimento em regime de plantão das serventias do registro civil, né? E priorizando o atendimento eletrônico. Então, é isso, né? De modo geral, foram essas aí as normativas que a gente deu uma pesquisada no Nordeste. Então, de modo geral, a gente tem um quadro de suspensão de atendimento presencial, possibilidade ou não de prática de atos considerados urgentes, sempre considerados urgentes, evidentemente, o óbito e o nascimento, e outros atos urgentes a serem analisados, ou pelo delegatário, e pelo juiz corregedor, enfim, essa situação aí não está uniformizada nos provimentos que a gente pesquisou. Perfeito. Se a gente, antes talvez seja o caso de você falar de São Paulo, eu falar de Pernambuco, e aí depois a gente fala do provimento 95. Então, Perfeito. pode começar falando. Tá Pronto, ótimo. pode falar de Pernambuco. Ou Vou de São falar então um Paulo. pouquinho de São Paulo, tá, gente? Daí, como a professora falou, depois a gente fala dos provimentos do CNJ e de algumas dúvidas, como, por exemplo, a questão dos prazos, questão do acesso, tecnologia, questões bem atuais e futuras, tá? Então, falando de São Paulo especificamente. Por volta do dia 17 e 18 de março, a gente estava naquela indagação gigante, né? O que vai acontecer? O cartório vai continuar, vai fechar? Você teve o fechamento do Poder Judiciário e a gente ficou meio que num limbo. As serventias extrajudiciais não sabiam exatamente o que ia acontecer, se continuavam abertas, se fechavam, se viraria plantão ou não. Aí, no dia 19 de março, a gente teve um pedido do 30º tabelionato da capital, pedindo que, em função da pandemia, os cartórios pudessem ser fechados. E foi negado esse pedido inicial, tá? A gente tinha a suspensão somente do Poder Judiciário, por meio do provimento CG 20 de 2020, da Corregedoria Geral de Justiça, e o extrajudicial naquele limbo jurídico. Então, no dia 18 de março, perdão, na verdade, assim, esse pedido do 30º tabelionato foi no dia 19, e a publicação do provimento da Corregedoria Geral número 7 de 2020 também foi no dia 19, tá? Após a negativa desse pedido inicial. Que foi por meio do comunicado da Corregedoria 231 de 2020, se alguém quiser anotar, tá? Aí, o que se definiu? Que o atendimento ao público poderia ser reduzido, desde que fosse no mínimo de 4 horas diárias, sem necessidade de comunicação ao juiz corregedor permanente, com os prazos em dobro, exceto nascimentos, casamentos e os prazos do protesto. Porém, o que foi visto em muitas serventias é que, a partir dessa diminuição, o pessoal começou a se aglomerar nos cartórios. Então, o remédio acabou sendo pior do que o esperado, né? Tentou se remediar e acabou piorando, porque o comércio já estava fechado, o poder judiciário fechado. O pessoal acabava meio que se aglomerando nos cartórios, que acabava sendo muito pior devido à pandemia. E nisso veio o pedido da ARPEN, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo. Um pedido, inclusive, quem quiser pode me pedir no WhatsApp, por e-mail, que eu tenho que, assim, ficou lindo o pedido. Por quê? Porque mostrou que, apesar do serviço ser essencial, e é de fato essencial, a gente vai falar disso várias vezes durante essa live, tá? Enquanto der tempo, era necessário também que se tomassem medidas de precaução e prevenção, porque a gente tinha ficado nesse limbo, havia o Poder Judiciário, continua trabalhando só que de casa, e os cartórios na linha de frente, tomando um risco maior do que o que seria recomendável, né? Então, esse pedido da ARPEN foi muito bacana, é uma petição realmente exemplar, tá? Em termos de tom, de demonstração de essencialidade, de tudo. E, após esse pedido da ARPEN, na verdade, sim, no meio desse caminho, no dia 21 de março, veio aquela MP do Bolsonaro, a MP 926 de 2020. Isso aí foi bastante polêmico e tem uma conotação muito negativa para a gente. Por quê? Ele colocou diversos serviços essenciais, mas não colocou os cartórios. Então, assim, a gente ficou num limbo ainda maior. Quer dizer, como que quem trabalha com registro de propriedades, de nascimento, de pagamento de dívidas, quem tem, a gente sabe essa essencialidade dos cartórios e não estava naquela lista, sendo que você tinha igrejas, você tinha a AB3, né, que opera a Bolsa de Valores, tudo isso colocado como serviços essenciais.
não vou entrar no mérito aqui, tá, pessoal? Respeito todas as religiões, respeito o mercado de capitais por meio da B3, apesar de achar que eles tentam tomar um pouquinho dos nossos serviços, mas tenho imenso respeito por todas as instituições, incluindo igrejas, incluindo todas as religiões, mas como que tudo isso podia ser serviço essencial e as instituições responsáveis por registrar nascimento, óbito, protesto, registro de imóveis não poderiam ser essenciais, né? Felizmente, em São Paulo, nós tivemos, na sequência, o provimento da Corregedoria, o provimento número 8 de 2020, que foi comunicado por meio do comunicado 240. Observou a quarentena do decreto estadual do Dória, acho que vocês devem ter visto, né? Saiu muito nos noticiários, decreto estadual 64881, do mesmo dia, do dia 22 de março, isso foi num domingo, tá? Estava todo mundo bastante ansioso. E ele, de fato, regulamentou essa possibilidade de suspensão e do plantão. E foi muito importante também esse provimento, ele inclusive é muito próximo ao provimento 91 do CNJ, que a gente vai ver daqui a pouco, porque ele deixou muito claro que os cartórios de fato são essenciais e que era necessária essa proteção. Então, a partir desse provimento 8, a gente teve 3 possibilidades. A possibilidade do plantão presencial, plantão remoto ou plantão misto, sempre com um mínimo de 4 horas, tá? E regulamentou, a partir daí também, a questão dos prazos, que a gente vai ver daqui a pouco, trouxe também algumas questões polêmicas, mas pelo menos foi uma saída, tirou a gente daquele limbo jurídico que a gente estava. E, posteriormente, então, no dia 22 de março, também a gente teve o provimento 91 do CNJ, que é muito próximo. Não, perdão, o 91 não. O 91 não é tão próximo. O provimento 95 do CNJ, de 1º de abril, que é muito próximo, né? Isso daí veio quase 10 dias depois. Muito próximo a esse de São Paulo. Não sei se, de fato, se baseou nele, se houve uma conversa conjunta, não conheço os bastidores, mas são muito próximos, tá? A gente teve antes o provimento 91 do CNJ, 94 do CNJ, que foi direcionado especificamente aos RIs, e o 95, que foi geral, que foi esse que veio no dia 1º, que é agora o que está servindo de base realmente aí para a maioria dos estados. E aí a gente teve, depois de tudo isso, se não me engano, na semana passada, eu até não achei a data, que a gente teve a prorrogação da quarentena pelo Dória. Então, em São Paulo, até esse momento, a ideia é que essa quarentena seja prorrogada até o dia 22 de abril. Depois disso, não sei se haverá uma nova prorrogação, não sei se voltará ao funcionamento pleno. Tá? Acho que todo mundo quer saber o futuro, mas infelizmente a gente não tem bola de cristal. O que eu quero que vocês tirem daqui é essencialidade dos serviços, desde que com segurança, sem que haja risco para os delegatários, para os funcionários e para os usuários do serviço, tá bom? Bom, André, aqui em Pernambuco a gente também teve mais de um ato publicado, não é? Primeiro, o tribunal deixou ao nosso critério, foi logo bem no início da pandemia, deixou a nosso critério definir eventual redução de horário, definir rodízio de funcionários, enfim, deixou muito a critério da gente, mas logo em seguida, lá no dia 23 de março, editou um provimento, o provimento número 10, aqui de 2020, da nossa corregedoria, determinando a suspensão do atendimento presencial. Porém, autorizou a prática motivada de atos urgentes, autorizou a celebração de casamentos por videoconferência, então, autorizou expressamente, determinou a suspensão, evidentemente, dos prazos que estivessem correndo, e determinou também o funcionamento em plantão das serventias do registro civil. O que ficou, na época, determinou também expressamente que os eventuais pedidos de certidão teriam que ser solicitados todos pela via eletrônica. Né? Aqui em Pernambuco determinou-se, e aí determinou-se também a possibilidade, lógico, do trabalho remoto, mas nesse provimento do número 10, ressalvando a prática de atos considerados urgentes. Depois vieram 2 atos específicos para o registro civil, porque nesse ato inicial determinou-se o rodízio de plantão nas serventias, nas cidades que tivessem mais de uma serventia. Depois veio um ato específico para o registro civil, determinando que o plantão tinha que ser diário em todas as serventias. Então, acabou com o rodízio na capital.
Tá? Depois veio um outro ato estendendo esse fim do rodízio para todas as serventias do registro civil, ou seja, mandando todo mundo abrir diariamente de 8 às 12 para tudo e de 12 às 15 somente para óbito, não é? Porque E isso foi a cada dia uma preocupação. novidade, né? Cada Cada dia uma dia uma novidade, né, novidade. professora? Exatamente. Então, assim, eu tinha, na minha serventia, eu tenho 6 colaboradores, aí eu tinha deixado 3 apenas, né, trabalhando. Aí depois veio essa outra medida que determinou que ficassem, que a gente abrisse todos os dias, pelo menos de 8 às 12, né? Então aí ficou, eu digo, agora eu tenho que colocar pelo menos mais um, enfim. Então a gente teve que ir mudando aí de acordo com esses provimentos. Depois veio um provimento de número 14, que também é um provimento mais específico para o registro civil, e que mais ou menos autorizou a prática dos atos no registro civil, mas de forma preferencialmente por agendamento, né? Então, se faz, de preferência, o agendamento, fazendo-se o atendimento presencial apenas para eventual coleta de documentos, para a coleta de assinatura, quando for o caso. Então, houve uma modificação de um provimento para o outro, porque um dizia que, olha, só ato urgente. O provimento posterior diz prática de atos, né? Então, permitiu, no nosso entender, a prática de todos os atos no registro civil, desde que com prévio agendamento. Aí, entrando aí para falar, e aí nós estamos também com toda essa preocupação que você mencionou, porque, na verdade, André, só fazendo aqui uma parte, eu considero que nós continuamos no limbo. Nós somos Sim, uma atividade, como você já disse, já repetiu, uma atividade essencial, que não tem sido, como tal, afirmada pelas autoridades governamentais de modo geral, né? Então, nós somos essenciais, mas não estamos sendo indicados como tais. Para quem não é da atividade, para quem não sabe, nós funcionamos, nós atuamos por meio de delegação, mas toda a nossa atuação é como pessoas físicas, sim, embora tenhamos todos os elementos de empresa. Não é verdade, André? Nós sem temos dúvida. o risco da atividade, contratamos funcionários pela CLT, contratamos inúmeros tipos de serviços, temos inúmeros fornecedores, alugamos imóvel, pagamos imposto de renda pessoa física, né? O que é surreal. Então, temos todo o risco da atividade e, de modo geral, André, não estamos abarcados pelas medidas governamentais De fato. que vêm para salvaguardar o empresariado, porque não somos considerados legalmente como empresa. Né? Então, ainda estamos no limbo. O provimento do CNJ, o provimento inicial, deixou muito a critério. Eu estou vendo aí, a Giovana colocou aí uma carinha cheia de dinheiro, mas, Giovana, é preciso a gente lembrar o seguinte: os cartórios, a gente tem essa ideia de que os cartórios, dono de cartório tem muito dinheiro, dono de cartório é rico. A realidade dos cartórios no Brasil não é essa que as pessoas têm a ideia, tá? Nós temos a maior parte das serventias do Brasil é de serventias que não têm condição econômica de ser, não tem viabilidade econômica alguma, não é? Você passa num concurso e pode pegar uma serventia que você vai gastar mais do que vai receber, você vai Sim, viver no negativo, tá? Então, essa ideia de que titular de serventia extrajudicial é rico, é milionário, isso tem que acabar. Nós temos uma parcela de titulares que tem um rendimento mais elevado? Sim, nós temos. Mas temos que lembrar que esses titulares também têm uma carga muito maior de gastos, né? Aqueles números que a gente vê no CNJ, aqueles números, eles não são reais, porque ali é tudo que entra na serventia. Falta a gente verificar o que sai, né? E é uma parcela muito alta que sai, né? A Giovanni tá colocando que gastamos mais. Então, amor, de eu pensei que você fato, estava dizendo viu? que a gente era rico, viu, De Giovanni? fato. Giovana Dourado. Então, nós gastamos muito, então, me parece, André, que nós continuamos e continuaremos no limbo até que consigamos efetivamente implementar uma política de união em todas as nossas atribuições para que a gente consiga galgar resultados Sem dúvida. legais na legislação que favoreçam a nossa atividade, porque hoje está difícil. Sim, Muita gente não sabe, mas a gente tem que abrir
e a gente tem que abrir e vai pagar com o quê? Porque o nosso trabalho vem dos nossos emolumentos. Se a gente está com a suspensão do atendimento, não entra emolumentos. Logo, a gente tem que se custear com o que eventualmente tenha reservado ou não, né? Porque muitos de nós não têm reserva. Né? Então, eu queria fazer esse esclarecimento, porque muita gente não tem ideia do que é a atividade notarial e registral. Então, eu gostaria que nós continuamos no limbo, ainda que haja a solução dada, eventualmente, por um outro estado para a nossa atividade. Então, entrando um pouquinho no provimento 95 do CNJ, o CNJ inicialmente deixou muito a critério dos tribunais a regulamentação da atuação das serventias notariais e registros nesse período da pandemia. Mas acredito eu que a pressão exercida pelas associações e até a evidência de que nós prestamos um serviço essencial fez com que o CNJ fosse modificando um pouco esse entendimento e tentando fazer uma unificação do tratamento da matéria. Então, veio primeiro o provimento 94 do CNJ, que regulamentou o funcionamento das serventias do registro imobiliário. Tá? Então, basicamente permitiu o funcionamento das serventias. Claro que de preferência de forma remota, pelas centrais, mas permitiu o funcionamento usual. Depois veio o provimento 95, que, a meu ver, André, autoriza todos nós, quaisquer atribuições, a exercerem as suas atividades. Mas esse provimento 95, pasmem, não trouxe alterações ainda locais. Ele não gerou um efeito cascata. E, ao que me consta, muitos estados continuam com os seus provimentos anteriores, mantendo a suspensão do atendimento, tá? Então, só para dar uma geral aqui do provimento, porque eu acho que os temas que a gente vai trazer são bem interessantes da gente ficar aqui debatendo. Então, só para a gente ter uma geral do que é que trouxe o provimento 95. Primeiro, o provimento 95 deixou claro que o nosso funcionamento, além de nós constituirmos serviço essencial, o nosso funcionamento é obrigatório, tá? Então, o provimento 95 do CNJ deixou claro que o serviço notarial e registral trata-se de serviço essencial. E lá não está dito o serviço de imóveis, o serviço de RCPN, não. O serviço notarial e de registro é essencial. E, além disso, estabeleceu que o nosso funcionamento é obrigatório. Agora, lá no artigo 1º está dito que o serviço será prestado em todos os dias úteis, ou seja, não estabeleceu, em princípio, um sistema de plantão remoto, um plantão de sobreaviso, estabeleceu que os serviços devem ser prestados em todos os dias úteis. Agora, preferencialmente por regime de plantão à distância. Preferencialmente plantão à distância, tá? Cabendo às corregedorias regulamentar ou, aí vem, adequar os atos que já tenham sido editados se necessários, padronizando para não ficar cada canto de um jeito, né? Então, principalmente nas cidades em que houver mais de uma serventia, para não ficar cada uma fazendo de um jeito. Então, o tribunal tem que padronizar. Mas padronizar, a meu ver, de acordo com as diretrizes gerais do provimento 95. Então, para mim, todos os estados já tinham que ter editado seus provimentos após o provimento do dia 1º de abril, o que não foi feito, tá? Então, o provimento 95 estabelece que primeiro, que somos serviços essenciais. Segundo, que nossa atividade é de atendimento obrigatório e que nós devemos prestar serviços em todos os dias úteis, preferencialmente com um regime de plantão à distância. Só que aí vem logo em seguida, que se não for possível a imediata implantação do atendimento à distância, até que isso se efetive, excepcionalmente, deve ser adotado o atendimento presencial. Então, o provimento 95, ele diz, olha, o atendimento é preferencialmente à distância, mas se não der, enquanto você vai implementando o atendimento remoto, porque a gente tem alguns serviços que não tem como ser prestados de forma totalmente remota, não é, André? Então, para esses serviços, o atendimento pode ser presencial, tá? Aí vem mais. Estabeleceu que esse plantão à distância tem que ter duração pelo menos de 4 horas e, se for presencial, a duração não pode ser inferior a 2 horas. Autorizou também o provimento a utilização de quaisquer serviços que garantam o seguro, digamos, manuseio, envio e remessa de documentação. Né? Então, como a gente sabe que a documentação é necessária para a realização dos serviços, então o CNJ vem e diz, olha, qualquer meio considerado seguro para
o envio e remessa dessa documentação pode ser utilizado. E aí determinou também, em caso de atendimento presencial, algumas medidas que devem ser tomadas pelos delegatários de segurança para evitar o contágio. Aí vem intercalar cadeiras entre uma pessoa e outra, com 2 metros entre um e outro, limitar a entrada de pessoas para não aglomerar, inclusive fazendo alguma espécie de triagem do lado de fora. Inclusive orientando as pessoas que deixem a documentação e vão buscar depois, para não ficar esperando, para não ficar aguardando. Uma faixa de segurança entre o atendente e o usuário de 1,5 m. Orientar os usuários sobre a possibilidade de atendimento em diligência. Disponibilizar todo o material de segurança para os atendentes, para os colaboradores, como álcool em gel, luva, máscara. Higienizar todas as máscaras. Colocar também álcool gel à disposição dos usuários. Enfim, e aí vem como será feito esse atendimento em plantão à distância, aí vem direcionamento por todos os meios eletrônicos disponíveis, e-mail, WhatsApp, rede social, se for o caso. Então, você direciona o usuário para esses meios de comunicação, tudo que você puder fazer de forma remota, você faz, e o que não der para fazer de forma remota, você ressalva para o atendimento presencial, inclusive a utilização das centrais, que a gente vai falar já já sobre as centrais. Inclusive, Tá? professor, aí, só fazendo um adendo aqui, o próprio provimento 92 do CNJ, direcionado ao RCPN, possibilitou isso, né? Válido até 30/4, que ele prorrogou os prazos para o nascimento até após o fim da quarentena, e a possibilidade do envio por e-mail desses documentos, né? Desde que, posteriormente, se apresente os originais. E a gente pode ver um foco muito grande na utilização das centrais, né? A Central de Registro Civil, Central de RTD, a Semprote do protesto, que já era muito forte. Então, é uma forma também da gente estar se reinventando. Todas as áreas, né? Não é só cartório. Minha esposa, como eu mencionei, tem loja de roupa e ela está tentando partir para o e-commerce, fazendo condicional para os clientes. Nos momentos de crise que a gente se reinventa. E quando a gente for falar de algumas especificidades e de alguns pontos polêmicos, eu quero entrar um pouquinho nisso também, tanto para quem já é da área, quanto para quem está entrando, para a gente ter uma cabeça, não a cabeça do cartório de hoje, a gente tem que estar com a cabeça do cartório de daqui 5, 10, 15 anos, tá? Desculpa interrompê-la, professora. Não, perfeito, é isso mesmo. Então, o provimento 95 também deixa claro que esse atendimento em sistema de plantão tem que funcionar por pelo menos 4 horas, ou seja, vocês têm que estar à disposição do usuário pelo WhatsApp, por e-mail, pelo menos durante 4 horas por dia. Lembrando que o atendimento tem que ser feito em todos os dias úteis, né? Então, esse é o resumo aí do provimento 95, que no nosso entender, André já disse que concorda, ele autoriza considera nosso serviço como essencial, garante o nosso funcionamento, estabelece que o nosso funcionamento é obrigatório. Agora, preferencialmente, a gente deve trabalhar de forma remota. Então, receber documentação por meios eletrônicos. Tem lá um dispositivo que trata do que é documento eletrônico, do que não é. Que aí eu achei melhor não trazer, porque senão a gente ia ficar muito tempo nisso. Mas, evidentemente, que nós temos que priorizar o atendimento de forma remota e deixar o presencial para aquilo que efetivamente não tiver como ser feito de forma remota. Em alguns estados, é bom ressaltar que nós temos estados mais avançados nesse ponto do que outros, não é, André? A gente tem as centrais, mas nós temos algumas atribuições que ainda não tem, na maior parte dos estados, como trabalhar 100% de forma remota. É o caso do serviço de notas. Em muitos estados, aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente não tem ainda, de uma forma facilitada, a procuração eletrônica, a escritura eletrônica, a gente não tem. Assim como o registro civil, a gente tem muitos serviços que podem ser solicitados de forma eletrônica pela central, pela CRC, mas certidões, alguns requerimentos, mas outros atos têm que ser requeridos, feitos todos de forma presencial, inclusive nascimento e óbito, né? Então, a gente ainda não tem como trabalhar, diferentemente do judiciário, não é? Que do judiciário, que já tem como trabalhar, na maior parte dos estados, como trabalhar de forma 100% remota, as serventias extrajudiciais ainda não têm essa estrutura toda pronta para trabalhar 100% de forma remota. Talvez seja, inclusive, a atribuição com o maior número de desafios, né? O tabelionato de notas, justamente devido a esse tipo de obstáculo para que se consiga trabalhar remotamente.
Por outro lado, eu vi uma notícia acho que foi do cartório de Joinville, que fez uma escritura por videoconferência, né? O e-notariado, que vem ganhando cada vez mais espaço, cada vez mais desenvolvimento. E aí eu lembro, gente, que há alguns anos atrás, ainda escrituras, inclusive do SFH, eram obrigatoriamente no tabelionato de notas. E eu não me recordo a partir de que ano foi retirado isso e pôde ser diretamente para os bancos. E aí o que aconteceu? Em primeiro lugar, os bancos já tacam aquilo no meio do contrato, é mais caro do que no tabelionato de notas, e você tem muito mais litígio em função disso. Por quê? Porque o banco ele não é o assessor jurídico das partes, como o tabelião é. Quer dizer, o usuário está pagando mais caro, está tendo muito menos segurança e você está inchando muito mais o Poder Judiciário. Isso tudo tem que ser trazido para a gente. A gente vai começar a falar aqui agora um pouquinho, então, das centrais, dos desafios e dos pontos polêmicos, e eu trago para vocês uma indagação, não é exatamente uma indagação, mas para a gente poder pensar um pouquinho nisso. Eu fui recentemente numa palestra da XP, aquela corretora que faz tudo online, que acabou de fazer o IPO nos Estados Unidos, era com um dos sócios da XP, o Caio Pérez, e ele estava falando sobre todo o partnership, como que funciona, a mentalidade deles, etc. E ele fala que algo que ajudou muito a XP a chegar onde chegou foi que eles começaram a enxergar os bancos como inimigos. De que forma? Não é de chegar, passar e tacar ovo na porta das agências bancárias, tá, gente? Não é nada disso. Mas no sentido de que tudo que eles não gostavam nos bancos, ou seja, taxas caras, produtos ruins, investimentos que muitas vezes são enganosos, eles começaram a olhar tudo aquilo que era negativo e começaram a transformar em algo positivo dentro da XP. Tanto não é inimigo no sentido pejorativo, que o Itaú, se não me engano, tem 49% da XP, né? Mas eles buscaram alternativas a isso. Então, o que eu quero dizer? O cartório, ele tem que entender que o banco, a B3, o próprio Poder Judiciário tem um investimento enorme em tecnologia da informação, tem um investimento enorme em home office, em possibilidade de fazer as coisas virtualmente, mas eles não têm o atendimento do cartório, eles não têm a segurança jurídica que nós temos, eles não têm essa confiança que nós temos. Basta a gente pensar um exemplo aqui muito claro, que o professor Tiago Moraes, se não me engano, utiliza, professor do CERS também, companheiro da professora Renata, companheiro aqui, né, o advera do grupo CERS, e ele fala o seguinte: por que você tem muito mais litígios de posse do que de propriedade? Porque a propriedade, embora ela tenha uma burocracia, uma dificuldade maior de entrada no registro de imóveis, ela não vai te dar problema nenhum, ela não vai te dar dor de cabeça a partir do momento em que ela está registrada no RI. Porque, em compensação à posse, quem já fez conciliação voluntária, assistência judiciária, já trabalhou no fórum, sabe como você tem litígios referentes à posse, como você tem litígios, como eu acabei de mencionar, referentes a financiamentos pelo SFH, pelos contratos abusivos dos bancos. Então, a gente tem a faca e o queijo na mão. A gente tem que buscar a evolução tecnológica a partir disso. Essa crise, essa pandemia, ela pode servir muito bem como uma forma de nos reinventarmos, tá? E aqui eu trouxe alguns pontos, eu anotei, eu fico olhando aqui do lado porque está tudo anotado no computador, tá, pessoal? Não é que eu estou fugindo de vocês, não. E eu anotei aqui várias coisas. Em primeiro lugar, essa possibilidade da utilização das centrais para diversos dados que a professora Renata já mencionou. A gente tem no RCPN, tem várias reportagens agora, trazendo que os cartórios estão registrando mais óbitos do que o Ministério da Saúde pelo Covid-19. Isso é um levantamento da ARPEN. Ou seja, nós estamos muito mais adiantados do que o Ministério da Saúde. Quando a gente vai registrar, só depois que eles vão levantar estatísticas. Então, a nossa segurança, a nossa celeridade são muito maiores, tá? Em São Paulo, a gente vai ter reunião da ARPEN por videoconferência, a entrada do módulo Sofia na CRC, porque até então a gente tinha que mandar para o Sinoreg, né, que é o nosso sindicato do fundo, tinha que mandar tudo por meio de ofício e carta. Então, o próprio Registro Civil de Pessoas Naturais está buscando se atualizar e se modernizar. Já tem todo o histórico disso, né, como a própria CRC, que é uma tecnologia maravilhosa, e está cada vez mais se modernizando. Tá, pessoal? Eu anotei aqui mais algumas coisinhas também. Além desses investimentos nas centrais e em tecnologia, né, eu me recordo também que o Dr. Flausilino, registrador de imóveis em São Paulo, na nossa palestra de iniciação nos serviços em São Paulo, ele estava falando especificamente do registro de imóveis. Quando que o RI começa a perder
atribuições? Quando começa a perder serviço? Quando não consegue dar resposta à sociedade? Quando a sociedade acha que é mais fácil e mais seguro fazer diretamente no banco. Como eu mencionei, a gente tem a faca e o queijo na mão. E aí eu cito uma outra palestra desse mesmo dia, do Dr. Takeda. Ele mencionou que no cartório dele, o usuário leva no máximo 3 minutos entre a retirada da senha e o atendimento no balcão. O usuário não fica mais do que 3 minutos esperando para ser atendido. Quer dizer, olha que utilização da tecnologia a seu favor, né? Ele tirou o depósito prévio, colocou boletos. Inclusive, estava falando agora com uma colega, Thalita Delfino, mandou um abraço aí para todo mundo, inclusive, que me ajudou a montar o material. Thalita, Plínio, Renan, pessoal dos grupos aí dos Pergunta Tudo, já vi a Maiara aí também. O protesto dela, da Thalita especificamente, o pagamento, quando era em dinheiro ou em cheque, era diretamente no balcão. Com a pandemia, ela se reinventou e passou a emitir boleto para todos os usuários. Então, é muito mais fácil. Você está na sua casa, você passou lá no celular, no aplicativo, você consegue pagar. Quer dizer, você não está tendo nenhum prejuízo do andamento do protesto. Tem a questão dos prazos, que a gente vai falar um pouquinho, mas você começa a utilizar muito mais a tecnologia a seu favor, tá, pessoal? Além disso, no protesto, começou a ter a possibilidade de carta de anuência digitalizada. Antes você tinha somente a carta de anuência eletrônica e o IEPTB desenvolveu agora essa possibilidade também em São Paulo, tá? E houve agora um pedido, na verdade, da suspensão das lavraturas de protesto, ainda sem resposta, que isso pode ou não ser bom, né? Porque também se você suspender esses prazos, suspender a lavratura, ninguém sabe exatamente se alguém pode querer morder esse serviço, como, por exemplo, os bancos, como, por exemplo, a B3, né? Pois é. A senhora quer adicionar alguma coisa? Não, Professora, eu posso falar um pouquinho de TDPJ também? vou falar. Vamos lá, então. A central eletrônica do RTDPJ, eu até anotei aqui, rtdbrasil.org.br. Indico a todos que entrem para dar uma olhada. Você tem a possibilidade de todos os pedidos de serviços online com um chat disponível na home do portal. Você entra, você já tem esse auxílio. Você faz tudo à distância, tudo online, tudo da sua casa. Você pode realizar as demandas por e-mail, coletas de assinaturas com certificado digital. Então, está todo mundo se preparando para essa revolução tecnológica. Nesse mesmo dia da palestra da XP, eu lembro que houve uma outra palestrante que ela falou o seguinte: a inovação hoje não é para ganhar clientes, a inovação é para sobreviver. Você tem que inventar algo diferente para sobreviver. Você tem que estar à frente dos outros para sobreviver. A gente está cada vez mais nessa era da informação e a gente tem essa obrigação como titulares ou como alguém que esteja entrando, tá, pessoal? Isso daí eu quero deixar essa pulguinha atrás da orelha. Existe uma preocupação que, em relação ao registro civil especificamente, André, que diz respeito à a divulgação que nós precisamos fazer dos nossos dados, né, para diversos órgãos, enfim, me parece que isso é uma realidade sem volta. Tá? A gente não tem... me parece que é melhor a gente trabalhar com essa realidade a nosso favor. Né? Eu concordo 100% com as suas colocações. Né? É preciso transformar a atividade notarial e registral e deixá-la equivalente a todas essas outras atividades que são desempenhadas por meio eletrônico. A gente tem feito algumas lives, eu e meu esposo, diariamente a gente tem feito lives, e uma delas especificamente, que foi sobre inteligência artificial, me chamou muito a atenção, porque é uma realidade que, apesar da pandemia ter trazido à tona, mas não começou agora. Né? Nós temos, no Poder Judiciário, nós temos já inúmeras ferramentas de inteligência artificial sendo utilizadas. Né? E isso não vai demorar para chegar às nossas atribuições. Então, ou a gente acompanha essa evolução, ou a gente está a par dessa evolução, ou a gente vai sair fora, ficar para trás. E aí, entrando nos concursos, lembrando, eu queria também chamar aqui a atenção, embora não seja o tema específico da live, André, chamar a atenção, porque a gente sabe que aqui muitos dos seguidores adveram são concurseiros, e estão aí preocupados com os concursos, porque muitos concursos em andamento, a gente teve aí uma série de suspensões, adiamentos,
Então, só dando um pequeno break aí, só para chamar a atenção de quem está assistindo, de quem está fazendo o concurso, que a gente está colocando aqui as dificuldades, mas também chamando a atenção para toda a evolução que a gente já vem construindo ao longo do tempo na atividade notarial e registral. E você que pretende ingressar na atividade tem que já entrar com essa mentalidade, É isso não é? Com mesmo. essa mentalidade voltada para o atual, não é para o futuro, é o hoje. É uma realidade que já vem sendo praticada hoje. Né? A gente conversava, André, com um colega que dizia que já existe, inclusive, por exemplo, sistema de inteligência artificial que analisa o perfil dos magistrados a ponto de você entrar com uma demanda e já mais ou menos saber o direcionamento daquele magistrado, se vai ser naquele sentido ou naquele outro. Então, veja, isso não é algo para amanhã, não, isso é para hoje, Para né? ontem, na Trabalhar verdade, né? para ontem, né? A gente trabalhar com realidade, por exemplo, de Bitcoin, trabalhar com... Isso já está acontecendo, né? Então, ou a gente busca realmente trazer um 100% para a nossa atividade. O que é que eu quero dizer com 100%? 100% digital. A gente Sim. tem que digitalizar tudo, facilitar para o usuário, não é? Trazer mecanismos que o usuário diga, agora, a burocracia que está associada ao nosso nome, ela precisa ser deixada para trás. Nós precisamos fincar a nossa atividade como uma atividade que traz segurança jurídica, que traz segurança para as relações essencialmente, que a pessoa está ali trabalhando com um profissional do direito, que vai efetivamente, como você disse em meados da sua fala, como você disse, que vai assessorar o usuário para que ele tenha Isso. segurança em suas transações. Então, me parece que esse momento de pandemia nos faz refletir e pensar que a gente está deixando passar o tempo. Nós precisamos transformar a nossa realidade para que isso deixe de ser um talvez, um quem sabe um dia, né? Se você me diz, você analisou a central do registro de títulos e documentos. Também tem a central que funciona muito bem do registro imobiliário. Tem a CRC, a central do registro civil, funciona muito bem. Porém, Ela é nós, ótima. como eu disse, não temos todas as funcionalidades. A gente tem ali possibilidade. Tem gente, André, que até hoje sequer sabe que pode ser solicitada uma certidão de registro civil virtualmente. Tem gente que não conhece o registrocivil.org, não é? É Então, verdade. também falta um pouco de divulgação, não é? Uma propaganda, uma forma de propagar de forma mais massiva esses Isso. nossos serviços. É isso mesmo, professora. Eu acho que a gente tem aqui 7, 8 minutinhos. Para a gente encerrar, eu vou trazer aqui 2 casos mais jurídicos mesmo para a gente falar. Pode ser, professora? Para a gente falar. Esse tem sido assunto de muito debate aqui nos grupos também. Eu estou trazendo, inclusive, um debate que a gente já teve lá, tá, gente? A questão dos prazos, especificamente em São Paulo, a partir do provimento 8 e no Brasil inteiro a partir do provimento 95, que a professora já dissecou muito bem aí, os prazos, que até então alguns estavam em dobro, alguns estavam suspensos, a partir do provimento 95 ficou basicamente tudo suspenso, exceto atos urgentes. Dentro desses atos urgentes não estão os casamentos. Então, o que acontece? Vocês imaginam o pessoal que já tinha se habilitado para o casamento, que os proclamas estavam correndo e, de repente, esse prazo ficou suspenso. Mas essa pessoa já está com o casamento marcado e teria que deixar correr esses 15 dias, que, em teoria, não estão correndo. Qual que é a solução? A solução que eu vi, que eu gostei bastante de alguns colegas e que eu pretendo utilizar também, na verdade, eu não tinha habilitações correndo, tá? E se vier alguma, eu vou falar que só em caso de urgência, que talvez seria melhor esperar, porque a gente não sabe como vai estar o mundo, como vai estar a celebração de casamento daqui 2, 3 meses. A gente espera que tudo se normalize. Vocês não estão podendo fazer celebração em São Paulo por videoconferência, não, André? Ainda em São Paulo, não estou sabendo, professor. Eu só estou sabendo ao vivo, só que somente os noivos e as 2 testemunhas. O que eu sei em São Paulo que está ocorrendo é isso, tá? E essa questão dos proclamas. Para mim, a melhor solução que eu visualizo, que alguns colegas mencionaram, é o seguinte. Em São Paulo, a gente tem o E-Proclamas, que é a publicação online. Então, está havendo toda a publicidade. E, além disso, se a serventia tiver só em sistema de plantão, ao invés de você deixar lá dentro, você deixa lá fora esse edital fixado. Ou seja, não há prejuízo à publicidade. Dessa forma, o prazo dos proclamas
continua correndo durante aqueles 15 dias e a partir do momento em que foi expedida a habilitação, aí sim, o prazo de validade daquela habilitação, daqueles 90 dias, ficaria suspenso. Por que eu entendo que essa é a melhor saída? Porque eu entendo que ela não causa nenhum prejuízo com relação à publicidade e é uma contagem de suspensão em favor do usuário. Eu acho que tudo a gente tem que buscar a satisfação do usuário. E aí eu trago novamente uma frase da Thalita, que me ajudou bastante aqui. Se ela estiver ouvindo, muito obrigado, Thalita. Eu sei que tem muita gente aí do nosso grupo online. O cartório ele existe para solucionar a vida das pessoas. Se a gente começar a tentar criar pelo em ovo onde não tem, a gente só vai dificultar. Então, eu gostei muito dessa saída de alguns colegas, tá? Os proclamas continuam correndo por haver a possibilidade de acesso a essa publicidade, das pessoas estarem vendo, mas, por outro lado, o prazo de validade dessa habilitação em favor dos nubentes ficaria suspenso. É claro que a gente vai ter muita manifestação de corregedorias. Aqui em Pernambuco, o provimento determinou a prorrogação das habilitações pelo prazo de 90 dias, contando do término do primeiro prazo. Então, prorrogou por mais 90 dias o prazo da habilitação. Porque também a gente também tem um outro problema. E se continuar a correr o prazo e terminar o prazo da habilitação durante o período da suspensão, se considerar que esse prazo continua a correr, e aí eu terminei, acabou meu prazo, perdi meu prazo. Não, aí aqui em Pernambuco especificamente, determinou-se a prorrogação do prazo por mais 90 dias. Eu gostei muito dessa saída deles, de estar suspenso o prazo da habilitação após os proclamas, né, do certificado de habilitação, ou seja, não começaria a correr até o fim da quarentena. Até porque, assim, eu tenho notícia de muitos casamentos já sendo adiados, tá, gente? Casamentos em junho, julho, até início de agosto já sendo adiado. Então, eu gosto dessa alternativa em favor dos usuários. Mas isso para os proclamas, para a habilitação que ainda não começou a correr. Mas aí, para aquela habilitação que está no meio do caminho, que já a habilitação foi antes da suspensão, aí você entende que aí como é que fica essa questão? Entendo como suspensa também, professora. Eu sei que, assim, a gente não tem uma grande segurança ainda com relação a isso, mas eu acho a melhor saída. Eu acho que a gente ainda vai ter muita discussão doutrinária e jurisprudencial em cima disso, mas eu entendo a melhor saída visualizando como prazo em favor dos nubentes e não contra eles, né? Eu acho que a gente tem 2 minutinhos. Quer encerrar, professora? Eu até tinha mais pontos polêmicos aqui, mas como o Instagram limita em 1 hora, só o Jorge Mateus que não tem limite. Então, se a senhora quiser encerrar, queria agradecer. André, me parece que assim, só para a gente, na verdade, tem tempo aí para a gente, como você fala rápido e eu também, a gente tem tempo de falar bastante coisa ainda. 4 minutos para mim, para você, dá para muita coisa. 3 minutos, mas, eu acho, agora. O que eu venho batendo e insistindo realmente nas minhas falas, quando venho falar sobre as atividades notariais e registros, no sentido de que nós precisamos, André, trabalhar com as associações de forma correlata, todo mundo junto, em prol de um mesmo caminho. Não é? Então, essas soluções, embora a gente saiba que a atividade notarial e registral ela tem a peculiaridade de ser local, não é? Você tem um funcionamento em São Paulo diferente, que é diferente em muita coisa de Pernambuco, que é diferente em muita coisa do Rio de Janeiro. A gente sabe que a gente vai ter e sempre vai ter essas peculiaridades locais, porque nós temos as nossas normativas locais, mas eu penso, André, que toda essa situação precisava ser unificada a nível efetivamente nacional. Né? Eu penso que essas soluções casuísticas, elas só fazem prejudicar o usuário e prejudicar a nós mesmos, aos delegatários, porque o usuário fica sem saber o que fazer, né, para onde correr, né? Diuturnamente a gente recebe aqui, está aberto, está fechado, está funcionando, não está, qual é o telefone, qual não é. Então, assim, se a gente tivesse... Entendeu? Então, a gente precisa ter uma uniformização, lógico. Dentro de cada local, você vai ter sempre as suas peculiaridades. Respeitadas as peculiaridades locais, mas situações como essa, elas precisam ser uniformizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no meu entender. Né? A gente fica com essa discussão aí. Por exemplo, como eu te falei, aqui em Pernambuco, especificamente em Pernambuco, o que o tribunal fez? Ele prorrogou o prazo da habilitação.
né? Então, fica a dúvida. Ora, se prorrogou é porque está correndo o prazo, né? Se prorrogou é porque está correndo o prazo, concorda? Porque senão, se não prorrogou, se está suspenso, não precisa prorrogar o prazo. Eu só não prorrogo, eu só posso prorrogar aquilo que está correndo. Não faz sentido prorrogar prazo, não é? Se o prazo está suspenso. Então, aí diferentemente de outros estados em que não existe uma posição. Então, me parece que tudo isso tem que vir de uma forma mais clara, um provimento mesmo de ordem do Conselho Nacional de Justiça, para uniformizar. E aí, claro, cada um que tem a